tô com uma dúvida de antes, na verdade. Eu não lembro se tu respondeu por que tu escolheu inglês. Eu escolhi inglês porque eu fui apresentada ao inglês num momento que eu não queria saber nada sobre o inglês. Ok. A minha mãe era agente de viagens, né? E ela era uma agente de viagens, assim, old school. Então, tinha que saber rota de cruzeiro, tinha que saber rota de... O agente de viagem tinha que saber, né? Rota de avião, rota disso, né? Cansei de ver ela formar, assim, trajetos, né? Para clientes e tal. E ela, então, falava inglês e francês. Ela aprendeu francês primeiro e depois, mais tarde, ela aprendeu inglês. E então eu vi, às vezes, ela chegou a ser dona de empresa de viagens e ela também socorreu um francês aqui no Porto Alegre, né? Ele queria viajar e ninguém sabe inglês? Não, francês. Ah, desculpa, ninguém sabe francês. Assim, aí tá, se quer ficar em francês lá, cara, ele tá ferrado. Porque não tinha, né? Como saber. E, enfim, ela conseguiu e ele traduzia os nomes, né? Isso que ele queria ir para a Avenida Nossa Senhora de Copacabana e ele falou Notre Dame de Copacabana, né? E a minha mãe, né, old school ali, fez o pacote pro cara. Então eu tive a oportunidade de presenciar a língua francesa em uso e eu me apaixonava por aquilo, né? Tipo, minha mãe fazendo biquinhos para lá e para cá. E eu disse, eu vou aprender francês, eu vou falar francês. Não falo. Não falo. Eu ia perguntar. E foi? Sempre aconteceu alguma coisa, não sei se é um karma ou alguma coisa assim, mas sempre que eu tentei aprender francês, aconteceu alguma coisa. E a primeira coisa que aconteceu foi isso. Eu queria, né, aprender francês. O meu pai, na época, disse que não, que eu ia aprender inglês. Ele trabalhava com computadores na época, era analista de sistemas, e ele não fala inglês até hoje, né? E aí ele disse, não, eu acho que ele perdeu alguma oportunidade. Porque ele veio muito decidido que eu ia aprender. E aí... Aí a minha mãe acabou fazendo aquilo que ela fez indiretamente ou inconscientemente com o francês, ela fez com o inglês comigo. E aí eu passei a ver o inglês com outros olhos. Eu tive essas professoras na escola, né, essa de português, que me mostrou um pouco acidentalmente essa literatura, né? E eu tive uma professora de inglês que percebeu que eu gostava. Então, ela me emprestava livros, na verdade, porque tem alguns livros adaptados para níveis, né? Então, tu pode ler uma história do Sherlock Holmes, que foi o meu caso, né? Em inglês, só que era para um inglês super básico, assim, tanto que o livro, que é enorme, tinha, sei lá, menos de 100 páginas, né? E aí eu me lembro até hoje dessa sensação de eu ler um livro de cabo a rabo em inglês sozinha. E aí eu fui, uma coisa levou a outra, né? E eu fui conhecendo a cultura, enfim, e aí eu decidi que eu ia fazer inglês, né? E eu sou apaixonada pela língua, pela cultura e assim, a cultura que também se abre pra gente, né? Agora não, né? Principalmente no século XXI, a gente tem discutido literaturas e tópicos de outras localidades, então literatura nigeriana, enfim, né, eu pude ir atrás também de outras localidades e é tão apaixonante quanto, né, até pro meu lado de pesquisadora, assim, e claro que pro meu lado de fã, de gosto, e aí tá, daí eu pensei assim, tá, agora eu acho que eu vou aprender um francês, eu tava devendo uns créditos lá e tal, pra me formar. Beleza. E eu pensei, vou unir o útil ao agradável, né, vou fazer francês. Não sei que boom que teve, que não teve vaga pra mim, né, como eu não era prioridade, porque eu estava me formando, eu estava vindo de outra língua,
Uhum. O Ricardo tá dizendo que o pai dela sabotou o sistema. Sabotou. Tem que ser inglês, segundo o pai dela. E aí eu fiz 2 semanas, né, de francês, e aí infelizmente eu recebi a notícia, né, Carol, a gente não pode ficar contigo esse semestre, né, porque as vagas lotaram, né. E aí eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu preciso me formar, né? O desespero primeiro foi esse. E aí eu fui pro italiano, né? Eu conversei com alguns professores e amigos meus, aí o italiano me recebeu, e por incrível que pareça, eu tenho facilidade. Eu não pude